Mas eu quero tratar com vocês a respeito do chamado interno e externo do pastor, para a gente concluir com esse assunto. O texto que nós estamos estudando diz: esta afirmação é digna de confiança. Essa é a segunda vez que essa palavra aparece na carta de Paulo a Timóteo. Esta afirmação é digna de confiança significa, olha, preste atenção no que eu vou falar. Caixa alta aqui, o que eu vou falar é muito importante, preste atenção. E aí ele diz: se alguém deseja ser bispo, você sabe o que é agora, que é presbítero, que é pastor, deseja uma nobre função. Muitas pessoas entendem esse chamado para o ministério pastoral de forma mística. Um sentimento, um sonho, um revelamento. Até na semana passada eu contei da história de uma pessoa que acreditava ser pastor, porque quando era criança, estava no ventre da sua mãe, uma profetisa colocou a mão lá e falou que ele seria pastor, e ele leva isso na mente dele, então ele tem que ser. Mesmo que a igreja não reconheça, ele tem que ser, porque houve uma coisa mística, um chamado místico, desde o ventre da sua mãe. Olha só que bonito. Mas o chamado, ele se completa quando ele acontece de forma interna e externa. É diferente do chamado para, por exemplo, quando a gente olha no Antigo Testamento, os profetas. Tá? É necessário na vida do pastor um chamado interno e externo. A ausência de um dos dois anula o outro. Se você não tiver, você pode ter o chamado interno. Mas se você não tiver o chamado externo, um anula o outro. O chamado interno consiste no desejo do candidato ao episcopado. Paulo diz: os que almejam, ou os que desejam, dependendo da sua versão, ser bispo, almejam uma nobre função. Ele tem que querer, ele tem que almejar. O candidato ao episcopado deve desejar isso, ele deve almejar. A palavra grega usada por Paulo pode ser literalmente traduzida por esticar-se, estendendo as mãos. É você esticar todo o seu corpo a fim de alcançar algo. Você chega no seu limite, você quer tanto pegar aquele pote que está alto, você não alcança, aí você se estica todo, porque você precisa daquele pote. Você deseja aquilo, você precisa, está cheio de Ferreiro Rocher lá dentro. A ideia dessa palavra desejo aqui é a ideia de você impor uma força nos seus membros para alcançar algo que você quer. Então, ninguém que não deseja o episcopado deve ser investido para esta função. Nós devemos esquecer o modus operandi dispensado aos profetas da antiga aliança. Lá no Antigo Testamento, eles eram chamados para isso, gostando ou não, eles tinham que ir. Eles tinham que obedecer. Moisés está lá, começa a pegar fogo. Ah, não sei falar direito. Não, mas você vai. Ah, mas você vai, eu vou arrumar alguém, mas você vai. Quando você olha para Jonas, vai para Nínive. Vou nada, cata um barco, vou fugir. Ah, vai sim, não vai fugir. Jeremias. Os profetas, eles eram chamados assim, você tem que ir. E pronto. Ou vai. Não tem segunda opção. Nós devemos esquecer esse modus operandi. Isso não funciona para a vocação pastoral. A vocação ao episcopado parte de um coração disposto a servir nessa nobre função. Parte do coração, eu quero servir. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. Ninguém deve ser investido por constrangimento, por obrigação. É isso que o apóstolo Pedro disse em sua epístola, lá no capítulo 5, no versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O pastoreio é por livre vontade, não é por obrigação. Deus não arrasta ninguém ao pastoreio pela orelha. Eu não queria ser pastor, mas estou aqui porque Deus me empurrou para isso. Ok, alguém até pode desejar ser um pastor. E muitos desejam. Mas isso não basta. Isso não basta. É preciso o chamado externo, que complementa o chamado interno. Se não houver o chamado interno, já você cancela. A igreja pode olhar para uma pessoa e falar, puxa, esse irmão daria assim para ser um bom presbítero da igreja e tal. Mas ele não quer. Então acabou. Não tem que obrigar ninguém. Não quer, não quer.
Ok, mas as pessoas podem desejar. É uma nobre função. Talvez status, sei lá, pense que ganhe dinheiro, não acredite nisso. Então, é necessário o chamado externo. E o chamado externo nada mais é do que o reconhecimento, guarde essa palavra, reconhecimento natural da vocação do aspirante ao episcopado pela congregação. É o reconhecimento natural. A igreja vai reconhecer naturalmente o candidato. A igreja vai reconhecer naturalmente aquele que Deus levanta do seu meio. Para isso, a pessoa tem que servir. A pessoa tem que estar trabalhando. E ela faz isso naturalmente. E a igreja começa, então, a reconhecer o chamado externo. Olha, esse irmão realmente parece que leva jeito. A congregação local deve observar as evidências apresentadas por Paulo nessa carta, e em outras cartas também, para assim avaliar. No próximo sermão, nós veremos, por exemplo, que existem qualificações morais para o bispo. Pode querer, mas se não tiver as qualificações morais, e é interessante que a lista com relação às qualificações morais do presbítero é enorme. É enorme, não basta apenas você ter um PhD, não adianta você ter feito faculdade, seminário, você pode ter tudo isso aí, mas se não tiver as qualificações morais, mesmo que você deseje, como diz as crianças, sem chance. É dito também que o bispo deve ser apto a ensinar. Apto. A função principal dos pastores é alimentar o rebanho, e ele faz isso como? Através da palavra, através do ensino, através da exposição. Por isso, o bispo deve ser alguém que é apto a ensinar, que pregue e ensine com uma clareza a fim de que a igreja seja edificada. Então, existem qualificações necessárias para um bispo. E a igreja deve conhecer essas qualificações. Para quê? Lembra do sufrágio da nossa confissão? Um dia nós vamos reconhecer publicamente esse ministro. Nós daremos a evidência externa de que Deus, de fato, levantou um dentre nós. Eu, como um dos bispos, o único por enquanto, eu observarei pessoas e, ao perceber, eu o apresentarei à igreja depois de avaliá-lo por um longo período. Mas esta avaliação compete a vocês, a avaliação final. Eu, como um bispo, eu apresento a vocês, candidatos à membresia. Vocês, pelo sufrágio, levantam as mãos, reconhecendo que essa pessoa, candidata a ser membro da igreja, de fato, tem demonstrado evidências de ser um cidadão do reino. Assim funciona também com os presbíteros. Vocês devem aprender tudo que eu estou ensinando aqui, o que eu vou ensinar no próximo sermão, e guardar isso. É isso que deve ser avaliado no candidato ao episcopado. Apareceu alguém aqui que a gente viu, olha, ensina bem, é um passo muito bom. Agora, vamos olhar a moral, o caráter dessa pessoa. Vamos olhar o que é exigido dele. Será que se enquadra tudo aqui? Será que dá para ele realmente se encaixar nesse papel? Aí a gente, como igreja, deve avaliar tudo isso. Então, devemos considerar que o chamado para o episcopado é confirmado pela igreja. Os profetas, os apóstolos, foram diretamente chamados por Deus. Eles não precisavam de reconhecimento para provar o seu chamado profético ou apostólico. Eles não precisavam disso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, os bispos, eles precisam ser reconhecidos pela igreja. Por isso nós encontramos essa lista que Paulo escreveu a Timóteo, para apresentar à igreja. Porque a igreja é responsável por reconhecer. Temos uma lista. Aquela igreja tinha que ler e saber. Timóteo tinha que ler e saber em quem ele ia impor as mãos. Mais tarde, Paulo vai falar para Timóteo, olha, não imponha as mãos precipitadamente em alguém. Cuidado, Timóteo. Avalie bem. Não imponha precipitadamente. Tem que avaliar. Tem aqui todos os requisitos básicos para a vida de um episcopo.
Então, nós devemos considerar isso. O chamado para o episcopado é confirmado pela igreja. E os profetas e apóstolos não precisavam disso, mas os pastores sim. Albert Mohler, em seu artigo denominado Deus tem um chamado, ele conclui o seu artigo com uma pergunta bem pertinente. Veja só, já estou encerrando. Considere o seu chamado. Você sente que Deus está te chamando para o ministério? Seja como pastor ou como um outro servo da igreja? Você queima com uma compulsão a proclamar a palavra, compartilhar o evangelho e cuidar do rebanho de Deus? Esse tem sido confirmado e encorajado por aqueles cristãos que melhor te conhecem? Você tem tudo isso aqui? Você tem o desejo de servir como pastor? Você queima dentro de você uma compulsão para proclamar, para pregar a palavra de Deus, o evangelho? É de seu desejo cuidar do rebanho de Deus? É, sim, legal. Mas agora, esse seu chamado tem sido confirmado e encorajado por aqueles cristãos que estão próximos de você, que melhor te conhecem? Pode desejar à vontade. Pode falar, eu quero. Se a igreja falar, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o chamado interno e externo, eles andam de mãos dadas. A ausência de um anula o outro. A igreja precisa estar ciente disso. Ciente disso. Se eu trouxer aqui um candidato à frente e apresentá-lo, a primeira coisa que vocês devem perguntar, ele realmente quer? Você está colocando ele por pressão? Está obrigando? Ele realmente quer? Ele realmente deseja? E a igreja, então, vai ouvi-lo, sim. E aí a igreja, então, vai avaliar. Bom, realmente, ele tem demonstrado, então, isso. É evidência de que ele quer. Ele tem trabalhado, tem servido. E assim, então, a igreja reconhece a sua vocação. Sendo assim, existem dois chamados, o interno e o externo. Sendo o chamado interno, aquele chamado de Deus para aspirar ao episcopado, e o externo, apenas a confirmação da igreja sobre esse chamado.